Olá, 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 super olá, 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 queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, colegas, viajantes dessa mega nave interplanetária chamada Planeta Terra. E tem um cabelo aqui que às vezes levanta. E eu ia hoje, domingão. Que dia que é hoje? Vamos olhar. Domingão, 8 de junho de 2025. 25, puxa vida, como o tempo voa, né? Voa. Domingão, acabei de almoçar, hoje mais tarde. E eu estava pensando em me jogar na cama e descansar um pouco. Mas vai que eu morra, né? Fiquei assustado. Fiquei assustado. Então, já que eu tenho alguma coisa que eu pensei em falar, vou falar antes que chegue a minha data marcada do meu compromisso. Pois é. Antes vou fazer umas rápidas considerações a despeito do último vídeo, tá? O vídeo que eu gravei ontem. A vez ou outra vocês vão perceber, vão me pegar falando sobre igrejas, né? Olha, eu como mencionei já em outros vídeos, né? A gente só pode falar quando a gente conheceu, quando a gente participou, quando a gente vivenciou, quando a gente testemunhou. Eu tive lá, né? Então eu posso falar alguma coisa. E além de estar lá, eu cresci com pessoas que frequentavam assiduamente, né? Fiéis perfeitos. A minha querida avó, que eu mencionei no vídeo anterior, ela era daquele tipo de pessoa que sabe a Bíblia inteira, né? Versículo tal, ela sabia tudo, né? Era uma santa, tá? E então vocês vão me pegar. Eu tenho algumas críticas, tenho alguns sentimentos a respeito da igreja, mas quando eu me atenho falando neles, é que eu estou falando sobre questões pontuais, né? É lógico que tem que existir igrejas que fogem do que nós normalmente vemos, né? Tem de existir pastores dedicados, com o espírito entregue à missão, né? Pastor vem do significado de o responsável pelo rebanho, né? Aquele que conduz o rebanho, o pastor. Olha que responsabilidade, o nome já exemplifica a imensa responsabilidade. E esse rebanho não é de animais, esse rebanho é de humanos. São de humanos em busca de sentido, de um afago, de um socorro, né? Então, olha a responsabilidade de um pastor, né? Uma pena que isso que eu estou mencionando, que tem muitos que devem fugir à regra do que normalmente a gente vemos, né? Que é uma eterna busca pelo dízimo, né? E o dízimo é o via de regra mensal, mas vira e mexe o carro do pastor e o ar-condicionado da igreja, né? Sabe? Vira e mexe tem, né? Vamos comprar um telão, vira e mexe tem alguma novidade, né? Tá? Mas então eu entendo, tá? Isso é muito importante salientar, que para um povo, para uma raça humana, para uma multidão tão imensa e tão pouco evoluída, né? E ainda percebe-se nos dias atuais que nós conseguimos dar passos para trás a esse respeito, né?
Muitos de vocês já devem ter ouvido, acompanhado, que a juventude, a nova geração, está vindo com um QI inferior ao dos pais. Ai, Jesus. Um QI inferior aos dos pais, né? Então, a raça humana é carente de evolução e de verdades existenciais, que nós falamos no vídeo anterior, né? Então é muito importante a igreja para dar um rumo, para dar um parâmetro para esses pouco pensantes, né? Então é fundamental, é muito importante a igreja na vida desses que precisam falar: ô Cicrano, olha, isso aí é errado, né? Ô Beltrano, cara, você vai pro inferno, seu porra. Você vai pro inferno fazendo isso que você está fazendo, né? Então, precisa ter alguém que fale. E quando um pastor está ali no púlpito, no alto, falando para a multidão, né, este ser ignorante, ele entende que, esse cara sabe o que fala, ele é o orientador do povo. Então, né? E aí ele pode ser salvo. Bom, falei sobre isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Então, a igreja, eu entendo o profundo papel de extrema importância que ela tem na realidade atual da civilização, né? É muito importante, tá? E deixa eu ver se eu tenho mais alguma consideração a respeito do vídeo anterior. Né? Não, vamos seguir em frente. Então tá, eu vou falar sobre uma questão que eu aprendi já há algum tempo, né? E olha, essas coisas, tudo que eu aprendi, eu gostaria de ter aprendido na flor da idade, para eu, seguir mais esperto, para eu seguir. Vamos tirar óculos, aí eu não enxergo. Vou colocar aqui que dá para vocês verem meus olhos, né? Olho no olho. Então, eu gostaria de ter tido essas percepções na flor da idade para eu seguir mais focado, mais esperto e mais lúcido, né? Com menor risco de incidir em erros e cair em buracos, né? Então, nós vamos falar sobre uma questão bem interessante. Eu queria ter aprendido isso na minha juventude, na minha adolescência. Que eu gostaria de ter feito uma vez na minha vida a experiência, né, com qual eu daria mais certo. Vocês vão entender. A natureza humana. Parou. A natureza humana. A natureza humana é muito interessante, porque ela é observável, identificada, e ela segue padrões, né? Por isso que a psicologia de massa não é tão trabalhosa, porque a humanidade tem um psique medíocre, é medíocre, desculpa, eu não queria falar isso, mas é medíocre, porque é simples, é de uma matemática básica e se consegue conduzir a massa para os interesses dos governantes e de quem mais quiser, né? É uma pena que seja assim, mas né? E somos manipulados, conduzidos e tudo mais. Eu falo sobre isso em outros vídeos, né? Então, dentro dessa percepção simplista da natureza humana, né? A natureza humana, ela é simplista com relação à massa, tá? Ela toma situações um pouco mais complexas individualmente, né? Mas a massa, tá certo que um ou outro vai fugir, vai ser uma cabeça desgarrada, né? Mas a massa vai.
Tá? Então as desgarradas que se lasca, fuzila, né? A massa vai apontar lá, olha lá, como se fossem ETs, né? Olha, ele é diferente, ele pensa diferente, pega ele, pega. Né? Então a massa ainda ajuda a destruir aqueles que você não quer tomar a picadinha, né? Ah, ele não quer tomar. Olha, você aqui não sabe. Então a massa ajuda, né, a perseguir e a destruir os diferentes, tá? Então é uma pena que seja tão medíocre, né? Porque aí fica tão fácil de serem conduzidos, mas tudo bem. Pontualmente é um pouco mais complexo, né? E dentro desta massa, isso que eu vou falar agora, alguns de vocês que ainda não seguiram o caminho da pesquisa, observação, né? Constatação de dados, vocês que não procederam às observações devidas, vão questionar, vão desdenhar e vão desvalorizar o que eu vou dizer agora. Mas é real o negócio, é um barato louco, porque é fantasticamente real que a natureza humana se encaixe em 3 aspectos, em 3 tópicos, né? Em 3 características. A natureza humana não foge destas 3 situações que eu vou comentar com vocês. Lembrei de uma consideração importante antes da gente procrastinando, mais ou menos isso, mas é porque tem sentido e relevância e importância, né? Lembrei de uma outra questão. Nós falamos no vídeo anterior sobre as nossas a nossa existência alicerçada nas nossas verdades, né? Nossos costumes, hábitos, atitudes, ética, índole e tudo mais, alicerçadas nas nossas verdades. O que eu quero dizer para você, e somando com o que eu vou estar falando da natureza humana, né? O ser humano, ele é, eu quase falei animalzinho, né? Ele é um ser que não é muito difícil de mapeá-lo, tá? Né? E dentro desse conceito, existe um livro que ele foi imensamente explorado pela classe psicóloga, pelos psicólogos do Brasil e quero crer do mundo, tá? Esse livro, ele deve estar na sua 100ª edição. Ele foi e deve ser ainda nos dias de hoje muito utilizado. Eu recomendo você habite no mundo que for, né? Proceda às atividades das mais diversas. Esse livro, ele é um ABC, um caminho suave, uma cartilha certo, existencial para proceder, para se munir das ferramentas, né, para o trato com a natureza humana, né? O nome dele é O Corpo que Fala. Eu tenho um exemplar aqui, não trouxe ele, mas uma próxima vez eu mostro para vocês. Mas é só pesquisar na internet, você facilmente vai identificá-lo. O Corpo que Fala. Leia, pratique, treine, porque ele é verossímil, ele na prática é verdadeiro. Por isso que os psicólogos adotaram esses ensinamentos constantes nesse livro, né? Por exemplo, eu já havia lido O Corpo que Fala e percebi no comportamento dos psicólogos pelo qual eu passei em processos seletivos, eu percebi eles buscando essas leituras do Corpo que Fala em mim, né? Então eu sabia o que eles estavam
o mirar dos olhos deles, eu sabia qual era a informação que eles estavam buscando, porque eu havia lido o livro, né? E como eu pratiquei, eu estava relativamente treinado, né? E isso foi muito bom. E é um livro que vai te ajudar em diversos aspectos, porque uma vez que a natureza humana é simples, tá? Então, para aqueles que estão munidos de ferramentas, né? Para manipular o outro ser humano, né? Esse livro vai ser profundamente relevante e importante, tá? Não só no sentido de manipular, mas também de você perceber que a sua abordagem, que a sua presença, que a sua existência não é bem-vinda, né? Certo? Que as suas intenções não vão ser atendidas, né? E aí você, tendo lido esse livro, você vai mudar as suas estratégias, porque já vai ter percebido que naquela abordagem é guerra perdida. Então é muito importante, tá bom? E agora, certo, dentro daquele aspecto das verdades, esse livro vai ser o seu timão. Não é timão de futebol, tá? Né? Eu estou falando com um jovem meio, né? O timão, tá? É uma palavra que tem origem na navegação. O timão é aquela roda que o camarada, na época das caravelas, ele girava para dar direção ao barco, tá bom? Então, esse livro vai ser o timão, o guidão, o volante, que vai que você vai se direcionar para ter maior sucesso nas suas investidas, desde namorada, aquela garota lá, você está afim, certo? Esse livro já vai te mostrar se ela tem algum tipo de interesse em você. Você vai ler ela, você vai ler ela através das suas ferramentas, né? E se ela não tiver nenhum interesse certo, em você, você vai ter ferramentas para tentar fazer com que ela possa despertar interesse. Quer dizer, você consegue, através dessas ferramentas, dar direções ao timão, né? Dar direções nas suas abordagens, tá bom? Porque a natureza humana é medíocre, é simples, e a gente pode ler as outras pessoas e saber como que elas se sentem e aí ter uma abordagem mais efetiva, tá? Dentro daquelas questões do vídeo anterior, as verdades de cada um, você também vai ter maior facilidade de perceber as verdades, principalmente daquela categoria que nós mencionamos no vídeo anterior, daqueles que são incapazes de revelar as verdades que os movem, por serem verdades medíocres, verdades egocêntricas, verdades narcisistas, verdades malditas, né? Então ele não fala, mas você tendo a capacidade de ler, né, as atitudes, comportamentos, posturas e tudo mais, você vai diagnosticar o pilantra que não revela suas verdades, tá bom? E ainda seguindo, né, nessa mesma linha, agora nós vamos falar sobre mais um aspecto do ser humano que se divide em três setores, em três diretrizes, olha, o ser humano poderia ser dividido em 3 grupos, tá? E aí nós vamos a primeira vez que eu ouvi isso, eu conversava com o reitor da Universidade Federal de São Paulo. Olha que privilégio, né? E ele me falou isso, e ele me definiu. Ele falou: você pertence a tal grupo, né? Dentre esses 3, tá? Então nós temos 3 grupos.
eu vou mencionar vai parecer simples. Ah, vocês vão falar, não é possível. Não, mas é exatamente assim. O ser humano se divide em 3 grupos. Existe um grupo que sempre está com as ideias direcionadas às coisas. Carro, casa, celular, o meu carro, a minha casa, a compra, a venda, sempre focado em coisas, né? Coisas. Sempre que você entra em vereda numa conversa com ele, né, mesmo que você entre no assunto falando de outras perspectivas, ele logo vai te conduzir àquilo que a essência dele está focada. É a essência, tá? Coisas. Existe um grupo, são 3 grupos. Um grupo de humanos focado em coisas. Tem um outro grupo de seres humanos que eles, diferentemente daqueles que acordam pensando e vão dormir pensando em coisas, tem um outro segmento de ser humano, né, um outro grupo, que ele passa por toda a existência focado em pessoas. Tá? Como é que é esse ser humano? Né? É aquele que sabe tudo da vida dos outros. Né? Ele sabe tudo sobre a vida dos artistas, ele sabe tudo sobre a vida dos youtubers de destaque, ele sabe se tal artista teve filho, se está grávida, quando vai nascer, né? Ele sabe tudo sobre a vida de pessoas e ele sempre está focado em falar de pessoas. Igualmente ao caso daquele grupo que está focado em coisas, mesmo que você o aborde com outras perspectivas, igualmente ao de coisas, ele logo vai estar retornando à sua essência, que é falar sobre coisas, né? E por fim, nós temos o último grupo, tá? Temos o grupo daqueles que se focam em coisas, né? Tem aqueles que se focam em pessoas e tem agora o último grupo, que é um grupo diferente, que é o grupo que fala de ideias. É o grupo que navega na busca, no pensamento, nas reflexões. Você já percebeu que nós estamos nesse grupo, eu estou nesse grupo, né? Que eu não gosto de falar de coisas. Cara, eu não sei marca de carro, eu não sei potência, eu não sei qual é o modelo da Ferrari que está. Eu não sei nada de coisas. De pessoas, então, quando me abordam para falar, aqui em casa às vezes acontece isso, né? Porque a minha mulher, ela é do grupo de pessoas. Então, ela invariavelmente, às vezes me aborda me perguntando se eu soube que Beltrano teve filho, ou que Beltrano se acidentou, ou que o Beltrano, a cirurgia plástica dela infeccionou, né? E isso me irrita, porque eu não tô. Uma coisa que eu não gosto é futucar a vida dos outros. Eu não sou curioso, né? E principalmente de quem eu não tenho proximidade. Eu não quero saber. Eu não estou nem aí. Torço, como diz naquela novela, que seja feliz. Né? Eu torço que seja feliz. Vá com Deus, que seja feliz. Eu torço para que seja feliz, mas eu não me chama atenção, não me toca, eu não estou interessado, eu não sei nem de coisas, nem de pessoas. Tá? Eu sou do grupo das ideias. Né?
Então, se você quiser falar sobre ideias, sobre percepções, sobre reflexões, tudo aquilo que faça a gente parar para pensar e perceber novas realidades, aí eu estou nesse grupo. Mas você que me assiste, que me acompanhou até aqui, se ninguém nunca, eu tive a felicidade daquele reitor ter me falado isso certa vez, e eu passei a prestar atenção e observar, né, a respeito disso, e constatei que a coisa é verossímil, é verdadeira. Eu mencionei lá atrás, agora nesse vídeo, não sei se vocês vão se recordar, que eu gostaria de ter experimentado os três, né? O que eu quis dizer? Eu me casei, estou há 35 anos casado, né? Certo? Foi um casamento feliz, né? E eu me casei com uma pessoa do grupo focada em pessoas. Eu acho que antes de eu decidir aonde que eu deveria encostar o meu Mustang, né? Eu deveria ter experimentado conviver um pouco com alguém que fala de coisas, e experimentado também conviver com alguém que fosse igual a mim, que tivesse entretido com as ideias, né? E eu não vou partir dessa para melhor sem ter essa informação. Como seria, né? Certo? Como que seria conviver nessas novas situações totalmente diferentes, né? São companheiros totalmente diferentes, tá? Daquele que eu tenho e daquele que você tem, né? Eu gostaria de ter experimentado, eu gostaria de ter essa experiência, experienciado, né? Então nós concluímos, tá, que a natureza humana, né, para bons observadores, é por demais simples. Que triste, né? É por demais simples, tá? Então, na questão das verdades, nós identificamos três grupos, né? Talvez, como eu não fui objeto de um profundo estudo científico, talvez alguém possa elucidar mais algum grupo, tá? No caso das verdades existenciais que nós identificamos. Aqueles que estão sempre revendo as suas verdades, né? Aqueles que abraçam verdades entregues, sem ter o trabalho de pensar, né? Abraçam por toda a vida. Exemplos religiosos, é um exemplo, tá? Não é que via de regra, né? Muitos também levam consigo aprendizados, lições, verdades entregues pelos pais e passam por toda a vida sem evoluir, sem mudar, sem tentar novas verdades. Então esses aqui estão no grupo dos que pegam a verdade postada, enviada por e-mail, e leva ela por toda a vida. E temos aqueles que são incapazes de pronunciar as suas verdades porque vão revelar a sua mediocridade, né? São os psicopatas, são os egoístas, são os narcisistas, né? E os bandidos, o que tem de pior, né? O que não soma para a humanidade está nesse terceiro grupo, tá bom? E então acho que nós podemos concluir, tá? Né? A natureza humana, né? Foi revelado a vocês nesse momento que se divide, que é simples, que é medíocre, né? Infelizmente quase se assemelha a um animalzinho que pode ser adestrado, né? E pode ser adestrado, tá? Pode ser adestrado, né? Se olhe no espelho e perceba se você não tem, se você não adotou como verdades existenciais sugestões do mundo, não é? E aí você vai ver como a gente pode ser adestrado, porque as sugestões do mundo não circulam por acaso, elas são pensadas e elas têm objetivo. Lógico que quem pensa que tem objetivo, você nem sabe quem são, mas eles estão lá atrás, escondidinhos atrás das cortinas, dando direções ao mundo, né?
Então é isso. Pessoal, obrigado, né? Valeu aí a atenção, quem chegou até aqui. Né? E se alguém discordar de alguma coisa, manda aí, manda bala, joga pedra. Né? E obrigado. Agora eu vou encerrar aqui e vou fazer o que eu mencionei. Vou me jogar na cama e aproveitar esse finalzinho de domingo. Muito obrigado. Deus abençoe e não deixem de ver o vídeo lá, o porquê que eu gravo esses vídeos, tá bom? Valeu.